Olá, sejam bem-vindos ao podcast Ompar Mais Saúde. Essa é uma iniciativa da Inove Comunicação com a minha apresentação, Maria Eduarda Paloco. E neste episódio nós vamos nos aprofundar sobre o universo da cirurgia bariátrica e da cirurgia plástica pós-bariátrica. Esses dois procedimentos têm transformado a vida de muitas pessoas, porque além de ajudar a emagrecer, também promove a recuperação da autoestima e da qualidade de vida. E para nos ajudar a entender melhor sobre esse tema, nós temos dois convidados. A doutora Beatriz Iaedo, que é cirurgia plástica e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Olá, doutora, seja bem-vinda. Obrigada. E nós também temos o cirurgião bariátrico Rafael Cassarotti, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Bom, e para começar a iniciar essa conversa, eu gostaria de entender primeiramente com o doutor Rafael Cassarotti. Quem que pode fazer cirurgia bariátrica? Os pacientes elegíveis à cirurgia bariátrica são aqueles pacientes que têm o índice de massa corpórea acima de 35 quilos por metro quadrado, que é o famoso IMC. O IMC a gente pega o peso do paciente e divide pela altura ao quadrado. Isso sai um número lá. A partir de 24,9, de 25 a 29, o paciente está sobrepeso. Quando o paciente tem um índice de massa corpórea acima de 30, ele já é considerado um paciente obeso. Para ele ser elegível à cirurgia bariátrica, ele tem que ter o IMC acima de 35 e alguma doença associada à obesidade. Por exemplo, hipertensão, diabetes, hérnia de disco, entre outras. E ter falha no tratamento clínico. Esse paciente já tem que ter tentado várias vezes por mais de 2 anos, tentado emagrecer e não sem sucesso. Esse paciente é elegível à cirurgia bariátrica. Os pacientes com IMC acima de 40, eles não precisam ter doenças associadas, mas tem que ter falha no tratamento clínico para ser elegível à cirurgia bariátrica. Já é considerado uma obesidade grave. Com os pacientes com índice de massa corpórea com IMC acima de 50, é considerado uma obesidade gravíssima e ele não precisa de falha no tratamento clínico. Ele já tem indicação de cirurgia bariátrica direta. Uhum. E com relação às características que esse paciente precisa ter para poder fazer a cirurgia, com relação a, por exemplo, estilo de vida, o que ele precisa se adequar para poder ir lá e fazer a cirurgia? Os pacientes, para estarem aptos à cirurgia, tem que ter essas condições que nós acabamos de falar do peso, e os pacientes vão passar por uma avaliação psicológica para ver se eles não têm nenhuma contraindicação. O que a cirurgia bariátrica vem e traz, a proposta da cirurgia bariátrica é a modificação do estilo de vida do paciente. Ou seja, o paciente vai ter um novo estilo de vida que vai fazer ele perder peso, e isso é acompanhado através de psicólogos, nutricionistas, da parte médica, para a gente conseguir chegar nesse resultado. Tá certo. Doutor, e no que consiste, de fato, a cirurgia bariátrica? Quais são os tipos de procedimentos dela que existem? Hoje no CFM, nós temos 4 tipos de cirurgia bariátrica regulamentada. Porém, são dois tipos de cirurgias que eu vou falar aqui, que eles contemplam mais de 95% das cirurgias realizadas no Brasil e no mundo. Que é uma cirurgia desabsortiva e restritiva, que é uma cirurgia chamada cirurgia mista, que é o bypass, o famoso bypass que a gente vê pelo mundo todo. Essa é uma cirurgia que a gente diminui o estômago e faz um desvio do intestino. Então, o paciente vai comer menos, porque a câmara gástrica é menor, e vai ter o desvio do intestino, onde vai absorver menos gordura. E nós temos, essa é a cirurgia mais realizada do Brasil. Foi por muitos anos a cirurgia mais realizada do mundo. E hoje nós temos a cirurgia de sleeve, que é a chamada cirurgia de gastrectomia vertical, onde nós operamos só o estômago e tem a diminuição da câmara gástrica, vai caber menos alimento, e tem uma atuação também na parte hormonal dos hormônios da fome, que vai ser diminuídos também. Tá certo. Doutora Beatriz, eu gostaria de saber por quais principais motivos as pessoas recorrem à cirurgia plástica pós-bariátrica e o que ela é capaz de promover. Então, a cirurgia reparadora pós-bariátrica, ela é muito procurada depois de grandes perdas de peso, por conta do excesso de pele que essa perda de peso rápida
tem como consequência, né? E esse excesso de pele, ele pode causar, assim, dificuldade de atividade física, dificuldade de aceitação corporal, porque o corpo muda muito, a qualidade da pele muda muito, uma autoestima prejudicada. Então, muitos pacientes acabam procurando, né? Muito comum procurar após a cirurgia bariátrica, após grande perda ponderal, para retirar esse excesso de pele que os pacientes ficam, né? Tem uns estudos que dizem até que os pacientes que fazem a cirurgia reparadora pós-bariátrica, ele tem uma maior persistência, uma maior permanência do peso, né? Não tem tanto reganho como é uma consequência muito comum da cirurgia bariátrica. Então, esses pacientes tendem a se cuidar mais por ter essa melhora da autoestima, tem uma facilidade maior de realizar atividade física por não ter aquele excesso de pele atrapalhando. Muitas vezes esse excesso de pele, principalmente na região abdominal, pode causar até dermatite por conta da dobra de pele que fica, né? Então, aquela dobra às vezes acumula suor, fica muito úmido, pode fazer até infecção de pele, causar feridas, mau cheiro. Então, também é algo que incomoda muito esses pacientes. Então, a maior procura na cirurgia reparadora por esses motivos. Então, além de questões de saúde, está relacionado também com a autoestima da pessoa, né? Muda o estilo de vida. E tem um tempo certo que vocês consideram que a pessoa deve considerar procurar a cirurgia plástica pós-bariátrica? Tem sim. Então, tem alguns critérios, né, que a gente segue. Geralmente, mais ou menos 18 meses é o tempo mínimo após a cirurgia bariátrica, mas até 12 meses pode ser feita a cirurgia reparadora, contanto que o paciente esteja com peso estável e tenha atingido o IMC máximo de 30, né? Então, o peso estável tem que estar com uma variação de menos de 5 quilos nos últimos 6 meses e também tem que ter tido a liberação do cirurgião bariátrico para fazer a cirurgia reparadora. Entendi. E doutor Rafael Cassarotti, quais são os riscos que uma pessoa pode correr fazendo a cirurgia bariátrica que ela deve saber, ser informada antes de realizar o procedimento? O principal risco, que é o pior risco, digamos assim, né, para o paciente e para o cirurgião, é o paciente morrer devido à cirurgia bariátrica. Esse risco existe, como qualquer cirurgia. Hoje a porcentagem é de 0,02% do risco de morte da cirurgia bariátrica, um risco muito baixo, porém ele existe. E outras complicações que nós podemos ter é embolia pulmonar, que é o tromboembolismo pulmonar, o paciente infartar pós-cirurgia, fístulas, ou seja, no local que a gente fez a cirurgia pode abrir algum ponto, algum grampo e ter uma fístula. Isso é uma coisa que a gente cuida muito. E algum tipo de infecção, seja uma infecçãozinha simples, onde a gente faz a sutura da pele ali, ou ter uma infecção um pouco mais grave dentro do abdômen do paciente. Tudo isso a gente fala para os pacientes antes de realizar a cirurgia, para eles estarem cientes, e é assinado o termo de consentimento a respeito disso também. E para, inclusive, evitar complicações depois, quais são as medidas, né, que os pacientes que fizeram a bariátrica eles precisam tomar para evitar problemas futuros ou até mesmo o reganho de peso? Certo. Nós batemos muito em cima da equipe multidisciplinar. Nós temos a equipe multidisciplinar do ONPAR, onde consiste cirurgião, psicólogo, nutricionista e toda a gama de cirurgião plástico, cardiologista e tudo. Mas os pacientes fazem retorno comigo, um retorno precoce com 7 dias, depois de depois um retorno com 30 dias, depois de 3 em 3 meses. O que eles precisam fazer para diminuir o reganho de peso? Com esse acompanhamento, a gente bate muito em cima no estilo de vida da pessoa e a gente tenta buscar fazer o diagnóstico, o que o alimento, como que o paciente via aquele alimento. E aí nós temos um período chamado de lua de mel da cirurgia bariátrica, que é no entorno do 1º ano, onde o paciente perde muito peso e ali a gente consegue modificar o estilo de vida dele. Quando a gente consegue atingir isso, é muito difícil esse paciente ter um reganho de peso. Mas é comum ter o reganho de peso. É difícil a gente chegar nisso. E a gente estabiliza esse peso do paciente entre o 1º ano aos 18 meses, como a doutora Beatriz falou.
podendo ter um reganho de peso de 5 a 10% depois do segundo ano de cirurgia bariátrica, que é algo esperado e algo fisiológico, para a gente liberar esse paciente para cirurgia plástica também. Mas a cirurgia bariátrica vem para modificar o estilo de vida desse paciente. Só que ele consegue isso quando há acompanhamento psicológico, nutricional. Aí sim ele vai conseguir ter uma caminhada boa. O acompanhamento nutricional, então, nesse caso, ele é essencial para que não retome os antigos hábitos. O paciente, por exemplo, 1 ano depois de ter feito a cirurgia bariátrica, ele não pode, tem que seguir restritamente? Como que é isso, a dieta? Ótima palavra que você me disse, dieta. Quando a gente fala dieta, a gente se assusta, a gente vê com algo restritivo, como você acabou de me falar. A dieta é uma palavra de origem grega que significa modo de vida. Então, a gente tenta implantar um modo de vida saudável nas pessoas. Quando a gente pensa que a gente pode comer de tudo, que isso é saudável, pelo contrário. Então, a gente tenta implantar que a pessoa não precisa comer um pão de queijo todos os dias pela manhã, mas ela pode comer, isso aí não vai engordar ela. Vai engordar se for algo consistente. Então, essa palavra dieta, que significa modo de vida, é o que a gente busca nos pacientes, implantar isso neles para mostrarem eles a longo prazo. Nós não damos alta dos pacientes com 1 ano e meio, a gente mantém acompanhamento anual, sempre para tentar mostrar para esse paciente que ele dos alimentos que ele precisa para viver. Bom, eu gostaria de perguntar como que o paciente chega até o serviço de cirurgia bariátrica e também depois de cirurgia plástica pós-bariátrica no OMPAR, com relação a convênio, SUS, como que funciona? Nós temos 3 formas dos pacientes chegarem, né? 3 tipos de... temos os pacientes particulares, os pacientes de convênio e os pacientes do SUS. Para os pacientes do SUS, eles precisam passar pela unidade básica de saúde da sua cidade, e o médico da unidade básica de saúde vai avaliar esse paciente e ver se ele tem critérios para cirurgia bariátrica. Com isso, esse paciente, ele consegue a guia dele, passa pela regional e chega até nós. Chegando até nós, nós vamos avaliar esse paciente novamente, se ele tem indicação da cirurgia bariátrica e passar por avaliações psicológicas para verificar se esse paciente não tem nenhuma contraindicação. Sendo isto realizado, nós do OMPAR montamos um programa dos pacientes conseguirem fazer os exames todos em um dia só. Então, os pacientes vão chegar no nosso serviço. Se ele foi aprovado para cirurgia, em um dia vai ser remarcado todos os exames. Ele vai chegar de manhã cedo, em jejum, e vai fazer todos os exames, endoscopia, ultrassom, exames de sangue, raio-x de tórax, e voltar para sua cidade. A partir daí, ele passa pelo cardiologista e pelo anestesista. Sendo liberados, sem nenhuma contraindicação, o paciente está apto para cirurgia. Essa é a forma dos pacientes do SUS. Dos pacientes de convênio, eles têm procura direta. Qualquer tipo de convênio que os pacientes tiverem, que sejam conveniados ao OMPAR, eles vêm em procura direto conosco, nós fazemos a avaliação e vê se esse paciente tem critério para cirurgia bariátrica. Todos os critérios que eu falei, de peso, psicológicos, sem nenhuma contraindicação. E aí, a administração do nosso serviço vai mandar esses papéis para o convênio. Esses papéis sendo aprovados, esse paciente passa também por anestesista, cardiologista, por todo mundo, e a cirurgia está pronta. E o convênio cobre a parte da cirurgia. No SUS, o SUS que cobre os gastos que o paciente tem. E no convênio é o convênio. E na rede privada, no particular, o paciente vem por procura direta conosco também. É feita a mesma avaliação. O paciente tem que se enquadrar nos critérios e não ter nenhuma contraindicação. E aí é tudo no privado. O paciente vai pagar os custos de consulta, os custos de cirurgia e os custos dos exames. E os acompanhamentos, tanto no SUS, quanto no privado, quanto no particular, são os mesmos. A gente acompanha de perto esses pacientes por 18 meses, depois a gente já passa a acompanhar esses pacientes anualmente. Tá certo. E com relação à cirurgia plástica bariátrica, como que funciona a entrada deles? Tem possibilidade de ser pelo SUS? Como que funciona também no convênio particular? Tem sim. Então, pelo SUS, do mesmo jeito que para a cirurgia bariátrica, o paciente também tem que ser referenciado pelo posto de saúde, pelo UBS.
Mas, primeiro de tudo, tem que ter uma liberação do cirurgião bariátrico, né? Então, tendo a liberação do cirurgião bariátrico em mãos, o paciente pode ir até o BS do seu bairro e solicitar um encaminhamento para a cirurgia reparadora pós-bariátrica. No Ompar, a gente tem o serviço da cirurgia reparadora, é possível fazer a cirurgia reparadora pelo SUS, sim. As cirurgias que a gente realiza pelo SUS são a abdominoplastia, né, retirada do excesso de pele do abdômen, a cruroplastia, que é a retirada do excesso de pele das coxas, e a braquioplastia, que é a retirada de pele dos braços. Por convênio particular, por procura direta. O paciente pode ir diretamente no Ompar agendar uma consulta, e isso é feito mais de uma forma um pouco menos burocrática, né? Mas pelo SUS tem que seguir esse caminho pelo posto de saúde. Esses 3 tipos de procedimentos que você falou que existem para cirurgia plástica, eles estão presentes no Ompar, os 3? Sim, esses 3 são os procedimentos que a gente realiza no Ompar, pelo SUS. Você pode explicar um pouco melhor como eles funcionam, como eles promovem aí uma qualidade de vida para a pessoa? Então, assim, a cirurgia que a gente mais realiza no SUS é a abdominoplastia. Essa acredito que mais de que 90% das cirurgias separadoras, né? Então, geralmente, a primeira cirurgia realizada, porque realmente é a região onde o excesso de pele causa mais danos, causa mais dificuldade, causa mais problemas até psicológicos, né? É uma cirurgia, assim, todas as cirurgias reparadoras pós-bariátricas são cirurgias grandes, de grandes cicatrizes, então tem que ter um cuidado ali com as cicatrizes. Não é porque a cirurgia plástica que não vai ter cicatriz, sempre vai ter a cicatriz ali, não tem como não ter. Mas tem que seguir todas as recomendações, fazer o repouso adequado, usar as malhas cirúrgicas que normalmente não tem grandes problemas, né? Tem um aspecto dos pacientes pós-bariátricos que eu queria comentar, que tem um cuidado extra que a gente tem que ter com esses pacientes por conta da parte nutricional. Como a maioria dos pacientes fazem a cirurgia do bypass, que é uma cirurgia desabsortiva, então tem mais dificuldade de absorção de proteínas, de vitaminas, e as proteínas e vitaminas são essenciais para a cicatrização da cirurgia. A gente tem que ter um cuidado extra, porque normalmente esses pacientes têm mais dificuldade de cicatrização, têm tendência a ter mais seroma, que é o acúmulo de líquido. Então, o cuidado pós-operatório é muito importante. Então, tem que seguir bem à risca as recomendações do cirurgião plástico. Uhum. Como a gente tinha comentado os riscos da bariátrica, também tem risco para a cirurgia plástica bariátrica, né? Também tem. Então, assim, o maior risco, né, como o Dr. Rafael falou, é a trombose, né? Então, é o risco que a gente potencialmente mais grave, então, que a gente tem que mais temer, mais cuidar. Então, qualquer critério que aumente o risco de trombose, a gente tem que tentar eliminar. Então, por exemplo, fumo, né? O tabagismo, o peso. Então, quanto mais peso, mais risco tem de ter trombose, hipertensão ou diabetes que não está muito bem controlado. Então, a gente tem que tentar eliminar esses riscos, né? Fora isso, são riscos relacionados mais à cirurgia mesmo. Então, seroma, que é o acúmulo de líquido, sangramento, que os pacientes ex-obesos tendem a ter mais também, risco de necrose, risco de infecção, que são riscos aí relacionados a todas as cirurgias. Mas mais importante é ter um bom aporte nutricional, né, para a gente prevenir esses riscos relacionados à cicatrização, tanto antes quanto depois da cirurgia reparadora. E quais são as expectativas mais realistas que os pacientes que fazem a plástica depois da bariátrica, eles devem ter? Então, assim, essa questão da expectativa é uma coisa que tem que ser muito bem alinhada antes da cirurgia, porque normalmente os pacientes chegam com uma expectativa muito alta, né? Eles acham que vão recuperar o corpo que tinha antes de ser obeso. Então, tem que entender que o corpo que ele tem hoje é um novo corpo. Então, a gente vai melhorar o que tem, né? O que é dentro do que é possível realizar. Porém, o grau de satisfação da cirurgia reparadora pós-bariátrica é muito alto, né? Porque melhora não só a autoestima, mas melhora muito a qualidade de vida, né? Impacta muito no dia a dia, os pacientes começam a se cuidar mais, né? Tendem a não descuidar do peso, então o mais importante acho que mais a questão psicológica até do que física, mas o alinhamento da expectativa é muito importante, porque geralmente os pacientes vêm com uma expectativa muito alta da cirurgia reparadora. Tá certo. Isso que você falou da questão psicológica, é muito importante ter um suporte psicológico e também da família, isso acaba influenciando, que vocês dois têm contato com essa área, isso acaba também refletindo no pós da cirurgia? No caso da cirurgia bariátrica,
no termo de consentimento, tem que ser liberado para alguém da família. Então, o familiar tem que estar apoiando a cirurgia. Eu falo para os pacientes que é o seguinte, eu vou cuidar deles dentro do hospital e vou estar na retaguarda, mas quem vai cuidar realmente desse paciente dentro da casa deles é o esposo, é a esposa, é os filhos, é os pais. Então, tem que ter o apoio familiar. E doutor, como funciona o pós? Os resultados, eles são em grande maioria bons? As pessoas conseguem manter esse resultado da cirurgia? E também aproveitando a doutora Beatriz da cirurgia plástica, como que faz para ir para a cirurgia plástica? Todo mundo já faz, às vezes, pensando em ir para a plástica. Certo. Então, os resultados a longo prazo mostram que a cirurgia bariátrica é o método mais eficaz a longo prazo na perda de peso para pacientes com obesidade mórbida ou obesidade grau 3. Então, é a forma mais eficiente que nós temos. Porém, nós temos um índice grande de reganho de peso. Nós temos um índice aproximadamente de 20% de pacientes que reganham peso com 5 anos após a cirurgia bariátrica, um número grande. E o que nós notamos que os pacientes que mais mantêm a perda de peso boa a longo prazo são aqueles pacientes que fazem acompanhamento multidisciplinar. É onde a gente pega muito no pé dos pacientes para fazer acompanhamento psicológico, nutricional. E na rede privada, nós recebemos muitos pacientes de longe. Então, nós às vezes ajustamos psicólogos, nutricionistas, endocrinologistas de outros lugares para a gente conseguir cuidar desse paciente de longe. E voltando para o paciente, fica ali, o paciente entra na cirurgia bariátrica já sonhando com, principalmente as mulheres, com a cirurgia reparadora, né? No SUS e no particular, em qualquer rede que o paciente entra, ele tem alguns critérios que a gente já encaminha quase pronto para o cirurgião plástico. Ele vai fazer as avaliações dele lá. O primeiro é o paciente ter batido a meta de peso dele. O paciente tem que ter feito os acompanhamentos e bater a meta do peso que a gente calculou ali. E também melhorado as comorbidades associadas, hipertensão, diabetes, entre outras. E outra, ser liberada pelo psicólogo. Então, às vezes, o paciente pode descompensar no meio do caminho, a gente precisa compensar esse paciente pela parte metabólica e pela parte psicológica, para daí sim esse paciente dar um passo adiante e ir para a cirurgia reparadora. Tá certo. Agora, doutora Beatriz, nós sabemos muito que a cirurgia plástica, ela interessa muito as mulheres, né? Uhum. Até vou pedir licença, porque agora a gente quer saber quais outros procedimentos de cirurgia plástica é possível realizar dentro do Ompar, como eles funcionam também com relação a SUS, convênio particular. Então, as cirurgias pelo SUS que são realizadas por mim, são só as cirurgias reparadoras pós-bariátricas, né? No nosso serviço, a gente também tem o Dr. Fabiano. Ele faz também as reconstruções de mama, pós-câncer de mama. Então, ele faz alguns outros procedimentos pelo SUS. Mas, por mim, são só as cirurgias reparadoras pós-bariátricas. Aí, no particular, a gente tem daí uma gama maior de cirurgias que daí já estéticas, né? Que daí o SUS já não tem cobertura, e normalmente pelo convênio também não. As cirurgias que tem mais procura, né, que eu mais realizo, são as cirurgias de mamoplastia. Então, a mamoplastia, ela engloba tanto o aumento da mama, a redução ou a mastopexia, que é o levantamento das mamas. A abdominoplastia, né, que acho que é a cirurgia que eu mais realizo também, no particular, na estética. Que é muito comum em mulheres pós-gestação, né? Então, é uma cirurgia que tem uma grande procura, porque além de corrigir o excesso de pele, a gente consegue associar com a lipoaspiração e corrigir o excesso de gordura e corrigir a diástase dos retos abdominais, que é uma coisa que acontece na gestação da mulher. Outra cirurgia muito procurada também é a lipoaspiração, né? Então, a lipoaspiração pode ser feita em várias áreas do corpo, mais comumente é feito na região do abdômen, nas costas, nos braços e nas coxas. A gente também pode associar com a lipoenxertia, que é o enxerto de gordura ali na região glútea, né? Na região do bumbum, para aumentar o volume da região glútea. Então, essas cirurgias, basicamente, de contorno corporal, são as cirurgias que eu mais realizo ali no Ompar. Isso mais no particular mesmo. Tá certo. E elas têm uma grande demanda também, não é? Muito relacionada a procedimentos estéticos, principalmente essa questão que você falou das mulheres depois de ter filho, né? Elas procuram, porque também
mexe com o fator psicológico, né? Também é uma coisa que a gente vê muito, assim, quanto muda a autoestima, né? Porque eu faço acompanhamento dos pacientes por 1, 2 anos, dependendo da cirurgia, né? Então, principalmente essas mulheres que passaram por gestações, 1, 2, 3 gestações, as alterações que tem ali no corpo, tanto na mama quanto no abdômen, são alterações que dificilmente voltam, né? Então, causam problemas psicológicos, emocionais, né? Dificuldade de usar um biquíni na praia, a roupa que fica marcando. Então, o grau de satisfação é realmente bem alto para essas pacientes. Então, é uma cirurgia muito procurada. E no SUS também tem esse acompanhamento que você citou, que você acompanha as pacientes? Acompanho Como também. que funciona? Relação nutricional? A minha parte, que é a parte da cirurgia plástica, eu faço um acompanhamento só eu mesma, né? Não tenho uma equipe multidisciplinar. Mas eu sempre oriento os pacientes, tanto antes quanto depois da cirurgia, a continuar o acompanhamento com a nutricionista. Seja com a nutricionista que fez acompanhamento na bariátrica, seja a nutricionista do posto de saúde, porque às vezes, pelo SUS, a gente tem um pouquinho de dificuldade, né? De uma adesão desses pacientes continuar o acompanhamento nutricional. Mas tem, né? Tem pelo SUS, o posto de saúde fornece a equipe de nutrição. Então, é uma coisa que eu sempre oriento, acompanhar tanto antes quanto depois, porque isso muda muito o resultado, muda muito a taxa de complicações desses pacientes. E para ter acesso também pelo SUS, precisa, nessas outras cirurgias plásticas que oferece pelo SUS, precisa ter passado por um posto de saúde, né? Isso, então precisa primeiro da liberação do cirurgião bariátrico, né? Aí com essa liberação o paciente vai até o posto de saúde e aí pelo posto de saúde é feito o encaminhamento para a cirurgia plástica, né? Então os pacientes para chegarem na cirurgia reparadora, eles precisam primeiro da liberação do cirurgião bariátrico. Com essa liberação do cirurgião bariátrico, ele vai até o posto de saúde do bairro e pelo posto de saúde ele é encaminhado para a cirurgia reparadora via Secretaria de Saúde. Tá certo. Muito obrigada, doutora Beatriz, doutor Rafael, pela participação no podcast. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos o convite. E você que está nos acompanhando, muito obrigada pela audiência. E se tem alguma dúvida, pode mandar para nós pela rede social que os médicos vão responder. Muito obrigada e até a próxima.